Olá, aqui é Malvio Mendes, estamos iniciando mais um episódio do Chat GuruCast. Hoje um convidado muito especial que a gente vai falar de um tema para mim, é um tema muito interessante. Estou ansioso por essa conversa, falar sobre nutrologia, falar sobre medicina e principalmente falar sobre o marketing digital, né? Como hoje o médico se comporta falando através das mídias sociais, através do WhatsApp. E ao meu lado está Fernando Cavalcante, nosso CEO do Chat Guru, participando desse bate-papo. E nosso querido Dr. Diego Santos, nutrólogo e médico e digital influencer também, que leva um conteúdo muito importante. Eu tenho acompanhado através das redes sociais e Dr. Diego também eu tive a honra de atendê-lo, né, como cliente Chat Guru. E uma das brincadeiras que eu fiz com ele foi que eu tenho um sonho de usar a gola rolê um dia. Hoje vou aproveitar que ele está aqui para poder tirar dúvidas, porque tenho vários questionamentos e eu estou num momento aí que a gente precisa tomar uma decisão e decisões mudam destinos, decisões realmente fazem as coisas acontecerem. Doutor Diego, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Malbio, Fernandão. É um prazer estar aqui com vocês. Acredito que a conversa vai ser muito boa. Vai ser uma conversa para você e para todo mundo que está escutando a gente. E também você tocou num ponto importante, né? O marketing dentro da medicina. Então, muitos médicos talvez se identifiquem ali, está começando, quer dar o primeiro passo, ou já estão um pouco mais avançados. Então, posso dar algumas dicas, já que eu já tenho alguns anos aí na internet. Maravilha. E aí, como foi a decisão de escolher fazer o curso de medicina, que é um dos cursos mais concorridos que existem? Como foi esse início, essa trajetória de escolher e depois se especializar na questão da nutrologia? Como foi esse processo para o senhor? A questão da medicina, eu acho que todo pai, toda mãe, né, sempre sonhou ou ainda sonha em ter um filho médico. Então, na minha família, eu tinha minha irmã, que era médica. No colégio, eu geralmente me destacava com boas notas. Então, era algo que eu pensava. Áreas totalmente diferentes, medicina, engenharia. A parte da engenharia me encantava. As obras, de forma geral, né? Por exemplo, você olha para Dubai, não tem como não se encantar ali com aquela arquitetura, engenharia, enfim. Então, me chamava muita atenção. Mas tinha essa parte da medicina que também tinha esse desejo ali de se formar, de ir para alguma área médica. E tem um ponto muito importante que muita gente não sabe, que talvez tenha me direcionado mais ainda para a medicina. Foi o ponto de, com 5 anos, eu tive que fazer uma cirurgia cardíaca. Sério? Então, eu nasci com um problema no coração. A gente chama de CIA, comunicação interatrial. Tem uma mistura de sangue arterial e venoso. Ao longo da vida, isso vai se tornando um pouco incompatível, principalmente a abertura que eu tinha era grande. Então, com 5 anos, foi descoberto. A minha irmã estava com pneumonia na época, ela estava no hospital. E aí, quando o médico me auscultou, né, por rotina, não sei exatamente como é que foi, viu que tinha um sopro, né, que é um sinal ali que algo está errado no nosso coração. Então, segui os exames e aí viu que tinha uma cirurgia para fazer de grande porte, inclusive com circulação extracorpórea. E aí foi quando começou a paixão ali por resgatar vidas, né? Afinal de contas, realmente era uma obra também na medicina. Então, quando eu entrei na medicina, eu inclusive pensava em fazer cardiologia. Ao longo da faculdade, você sabe que vai trocando muitas coisas, muitas ideias e estagiando. Então, a área também me chamou a atenção, que eu gostei ali da vivência do bloco, foi a parte de anestésio, né? E quando eu me formei, eu fiquei na dúvida entre duas áreas, a área da anestesia e a área da nutrologia. Aí você me pergunta, por que a nutrologia? Né? A anestesia eu entendi que pelo convívio nos hospitais, no bloco, era uma área que me chamava a atenção. Mas a área da nutrologia me chamou a atenção também porque era tudo que eu vivenciava, né? É a questão do se alimentar bem, é a questão do treinar, é a questão do se sentir bem, né? Então, tudo que eu praticava era aquilo que eu queria levar para os meus pacientes, diferente apenas de cuidar, né, de tratar de doenças, que a gente vê muito na nossa faculdade, né? A gente vê muito tratar de doenças e vai ver muito pouco a questão da prevenção. Uma pergunta. No caso, então, você já era uma pessoa muito ativa, né? Sim. Sempre foi ativo?
Cara, eu posso dizer que sim, sempre fui muito ativo. Eu nunca tive um corpo muito legal, assim, quando era mais novo eu era gordinho, eu vim de uma alimentação, eu posso dizer, errada quando criança, né? Gostava muito de açúcar, de mel e tal, essas coisas, vitamina de banana com açúcar. Eu tinha preferia até tomar vitamina do que almoçar, mas quando eu fui crescendo, na adolescência mesmo, sim, eu já fui praticando atividade física, esporte, academia, e isso foi se juntando com a melhor alimentação. Mas quando você era criança, você praticava esporte também? Porque eu vejo hoje o quanto importante é quando você é criança ter os esportes, porque isso meio que vai criando aquele hábito desde sempre, e quando chega na adolescência você mantém, quando chega adulto você já é ativa, já é uma pessoa ativa, né? Sim, sempre gostei de esporte, sempre pratiquei, era aquele aluno que amava a educação física, terminava a aula do colégio, ficava para algum esporte complementar, futsal, natação, né? Então, eu sempre gostei, isso que você falou é uma extrema verdade, né? A questão do praticar desde pequeno. Eu vejo muitos pais incentivando hoje em dia. Mas os pais fazem. Isso que eu ia falar agora. Isso, cara. Porque você tá certíssimo. Cara, assim, eu falo isso por experiência própria. O meu pai é zero esporte. Eu falo uma coisa pros pais, tá? Todos os pais que eu recebo lá no consultório, que eu recebo lá no instituto, tanto em relação ao esporte quanto em relação à alimentação, os filhos não são o que os pais falam. Os filhos são o que os pais fazem. Então, bota ou quer colocar o menino no esporte, mas é um baita exemplo de sedentarismo dentro de casa. Então, a curto prazo, isso pode até funcionar com os filhos, mas quando ele for crescendo, qual é o espelho que vai ter do pai e da mãe, entendeu? Eu preciso falar isso. Meu pai vai ficar chateado comigo por falar isso. Mas eu comecei a fumar muito cedo e obviamente existia uma influência, porque meu pai e minha mãe fumavam. E eu lembro que uma vez meu pai, ele falava muito isso pra mim. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É exatamente o contrário, cara. Essa frase é famosa, né? E é absurda ao mesmo tempo, É absurda, né? porque é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Uhum. E ele falava isso porque eu via ele fumando. E inclusive quando ele me pegou fumando foi engraçado. Porque eu peguei o cigarro da carteira dele, era o último cigarro, eu peguei o cigarro, ele chegou em casa doido pra fumar, pegou, isso eu já tinha 18 anos, eu acho. E quando ele chegou e foi ver a carteira de cigarro, já abriu assim no lugar que ele escondia, quando ele não tinha mais o cigarro. Ô, Fernando, você pegou meu cigarro? Aí eu fiz, fumei. Na cara dura, falei, Qual fumei. a idade que você tinha? Eu tô dizendo 18 pra ser apropriado, eu devia ter uns 16. Tá. Aí eu fumei, aí ele... Pô, não acredito, que merda que você tá fazendo. Aliás, que merda que você jogou fora. Ele não acreditou que eu tava fumando. E aí ele saiu. No dia seguinte, repetiu a mesma coisa. Eu acho que foi uns 3 ou 4 dias eu pegando o último cigarro dele, sabe? E aí, uma das vezes, ele chegou em casa e eu estava fumando o cigarro dele. Aí ele, não acredito que você tá fumando. Que idiota, como é que você tá fazendo isso? Eu fiz, pai, você sempre me diz que é ruim, mas eu vejo você fazendo, achei que era bom. Tem que ser bom, você tá fazendo. Falei isso já pra dar a machucada nele, pra ele também. Eu não era viciado, mas... mas depois viciei, obviamente, né? Uhum. E a infância toda, ele sempre falava isso. Ele falava pra mim, cara, foda ver você fumando, Fernando, porque eu lembro a sua infância toda, você via uma carteira de cigarro minha, pegava e jogava no telhado, jogava fora, jogava na piscina. Pois é, não mudou, né? Você continuou fumando. E ele fuma até hoje. Eu vou fazer uma provocação ainda maior em relação a crianças e as referências, né? Com certeza pai e mãe, mas uma outra referência, eu não estou dizendo que são todas, tá? Mas é pai, mãe, e aí os pais levam aonde? Geralmente no médico, numa pediatra, né? Pediatra, um homem, uma mulher, geralmente uma mulher, uma pediatra. E muitas vezes, quando chega na pediatra, quais são os exemplos que ela dá em relação ao exercício físico e em relação à alimentação? Uma coisa é falar, outra coisa até o visual, que importa muito, tá? Isso em qualquer médico, seja pediatra, pode ser cardiologista, pode ser pneumologista. Então, todos os médicos deveriam vivenciar a saúde. Só que, até dentro da faculdade e principalmente depois que se forma, todos eles fazem justamente o contrário. Todos não, tá? Mas assim,
É o quê? É excesso de trabalho, é má alimentação, é sedentarismo porque é correria, é muito estresse dentro de casa. Então, é por isso que a questão do burnout, né, na área médica é muito alto. Por quê? Porque a grande maioria dos médicos não compram aquilo ali que falam, entendeu? E assim, não deveria ser só nutrólogo, né, de médico, não deveria ser endócrino, que trabalha também com essa questão de obesidade e emagrecimento. Eu estou falando de todos os médicos. Né? Qualquer médico que você for, tudo bem que você não precisa ter um shape legal, tá no trincado. Não estou falando disso. Eu estou falando do exemplo em relação a exercício físico e alimentação, que são os 2 pilares básicos para a gente ter saúde. Total. Vou dizer uma coisa. O meu pediatra, ele era bem atleta, assim, na época, né? Tem muitos anos atrás, mas ele é tenista. Ele joga tênis pra caramba. Sempre foi ativo. Na minha família, eu tenho uma boa parte da minha família que é muito ativa. Meu pai, especificamente, não. Meu pai nunca foi o esportista. Enquanto eu tenho um tio que é ciclista, outro que é tenista, outro que ama jogar futebol. O meu pai sempre foi aquele que, tipo... eu gosto mesmo de um bom churrasco, sabe? Bem na dele. Que fica na grelha. Que fica na grelha, pegando sempre o primeiro pedaço com a gordura. É meu pai. Mas, e ao mesmo tempo eu percebo o quanto isso influenciou em mim também. Porque para mim é meio óbvio, eu sempre convivi com aquilo. E até o lance da profissão que você falou, eu fiquei pensando aqui. É interessante como eu vejo isso muito em vários amigos e tal, que como algum gatilho que aconteceu quando a pessoa era muito nova terminou levando ele para aquela profissão. Então, tipo, eu tenho duas conhecidas que as duas fizeram medicina. O avô era médico. E sempre foi o modelo para elas. E depois ele teve Alzheimer e elas conviveram durante a vida toda, assim, tipo, ou com o avô praticando a medicina ou depois com o enfermeiro dentro de casa e por causa do avô com Alzheimer. Então, as duas pegaram e disseram, não, a gente vai fazer medicina. Já foi meio que um caminho natural. A minha família é empreendedora. Meu pai é empresário. Meus tios também são empresários. Meu avô foi empresário. Então, para mim foi natural também o caminho de, tipo, cara, eu quero empreender. Sempre foi assim. Então, geralmente, no seu caso, você tá falando, você teve um problema cardíaco lá atrás que, tipo, termina mudando. Eu tenho uma prima que ela fez odonto. A vida toda ela usava um aparelho daquele que prendia atrás da cabeça e tal. Aí, quando... Hoje em dia você fala, a menina fez odonto. É tipo, bote fé, ela teve mais reforço de odontologia do que qualquer outra pessoa. Porque conviveu com aquilo, era chacota na escola, então termina levando até ali. É interessante como a gente vê esse link de, tipo... E como é importante como a gente coloca as coisas na cabeça de uma criança e como isso vai reverberar para a vida toda, né? Sim. É influência, né? É influência total. E hoje, atuando na medicina, doutor Diego, tá muito comum, acho que depois da pandemia, as pessoas entenderam que dá para fazer uma atividade física a partir de casa, né? Não é meu caso. Sim. Quer falar sobre isso depois. Mas as pessoas, elas hoje em dia têm muito mais consciência sobre a questão de hábitos saudáveis, coisas que, infelizmente, no passado não se tinha tanta referência. A internet ajuda muito isso. Mas hoje, depois que entrou na medicina, se especializou em odontologia, como foi essa entrada nas redes sociais e como é que os outros colegas encaravam, né, todo esse processo de estar no Instagram, estar falando, estar levando conteúdo, que assim, eu acho espetacular, acho que a maioria do público adora ver esse tipo, receber essa informação que, querendo ou não, você está tendo praticamente uma consulta com o nutrólogo ali através de um Reels, através de um Stories, através mesmo de uma postagem. Conta pra gente como é que foi essa entrada nas redes sociais. Entrar nas redes sociais é como entrar em vários outros negócios ou business que muita gente vai dizer o que não vai dar certo, né? Ou então muitas vezes vai botar terra no que você está falando. Só que talvez na medicina especificamente seja maior ainda essa questão do tentar frear aquela pessoa, né? Porque dentro da medicina existe uma vaidade, um ego muito grande, tá? Então, eu lembro muito que quando eu estava começando, as primeiras postagens mesmo, né? Os primeiros stories ou publicação no feed, eu era taxado muito como um médico blogueiro, né? Eu lembro, antes mesmo de entrar na área ou se formar,
Eu já falei uma vez, no nono período, eu lembro que a gente estava entre os colegas da mesma turma, e disse, todo médico, seja ele de qualquer área, ele precisa estar dentro do marketing, ele precisa estar nas redes sociais. Ah, mas fulano é cirurgião, neurocirurgião já é muito bom. Beleza, ele é muito bom. Porém, será que esse cara que é muito top, se ele tivesse nas redes sociais, se ele tivesse passando conteúdo, ele não poderia agregar mais ainda na vida das pessoas? Ou talvez até ensinar outros médicos, entendeu? E para ele criar esse reconhecimento, essa autoridade aí, ou então para o nome dele escalar, se espalhar muito mais, as redes sociais é o principal caminho, né? Então, independente da área médica, todo mundo deveria estar lá dentro. Só que não tinha muito clara essa visão há uns 5, 6 anos, por exemplo, tá? Então, quando eu entrei, foi muita porrada, velho. Imagino, acredito. Foi muita chacota, velho. Foi muita chacota. Médico, blogueira, não sei o que lá. E você vai fazendo o seu. Você vai fazendo o seu. Uma coisa que me ajudou muito, sendo bem honesto, foi me distanciar um pouco dos outros médicos. Veja que loucura. Talvez eu tenha crescido tanto e tenha assumido essa posição hoje em dia, né, de destaque no Instagram. E estou me posicionando no YouTube por conta desse distanciamento da classe médica. Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil, mas ajuda. Você vai se distanciando e tal de algumas pessoas. E é engraçado que quando você começa a dar certo, né? Quando você começa a Vem ter as tapinhas posição nas de costas, destaque, eu acreditava em você. aí, cara, aí diz assim, pô, qual foi o curso que você fez? Como é que tu faz? Né? Passa uma dica. Só que não tem muito segredo, velho. A dica é dar a cara a tapa, entendeu? É dar a cara a tapa, é praticar, é tentar e melhorar e tal. Que aí você vai melhorando sua oratória, você vai melhorando o posicionamento de câmera, tudo, né? A naturalidade. Então, não é fácil, velho. Não é fácil. Mas as pessoas, principalmente pós-pandemia, que aumentou essa questão da visibilidade aí, né, nas redes sociais, principalmente a área médica começou a se movimentar muito mais. Eu tenho colegas que eu estou vendo agora, que estão começando agora nas redes sociais, que eu nunca imaginaria pela questão de já um dia terem tirado bastante onda, entendeu? Quando estava começando. De diferentes áreas. De diferentes áreas, de todas as áreas, cara. De todas as áreas, entendeu? É interessante isso, porque, tipo, essa barreira que existe, na realidade, de você começar... beleza, você começa. Depois, geralmente, são as pessoas que estão próximas a você, são as primeiras críticas, né? De, tipo, quando você começa, algumas pessoas... Eu vou não puxar para rede social, mas vou dar meu exemplo nesse sentido de perda de peso. Quando você começa a entrar no negócio, muita gente começa a dizer, não, cara, vai lá, você consegue. Quando você começa a dar resultado, começa a dar certo, essas mesmas pessoas que até incentivaram você no começo, começam a meio que lhe frear, porque você começa a ter muito mais resultado Você delas. já tá magro demais. Tá, vai ficar com cara de doente. Vai ficar cara cadavérica, né? Vai ficar cadavérico. Aí fica naquela. E, tipo, na época que eu fiz uma reeducação alimentar, eu até, quando eu tive a minha consulta contigo, eu contei, né? Que eu perdi muito peso, numa época, num período muito rápido, inclusive, e que nessa época muita gente, o círculo de amizade que eu tinha na época, eles tentavam me puxar para trás. Uhum. Eu só consegui ter sucesso porque, exatamente seguindo o que você fez, eu me distanciei, cara. Eu me distanciei, eu percebi que, tipo, eu lembro que uma vez eu dei um fora em um deles, assim, lindo, que o pessoal pegou e fez. Mano, você vai deixar de estar curtindo aqui com a gente por causa de, tipo, o que é que custa? Come um hambúrguer aí com a gente, uma coisa assim. Aí eu olhei assim, eu fiz, mano, vocês já olharam pra vocês? Vocês não estão em posição de me dar opinião de nada, não. Cada um aqui pior do que o outro. Eu não quero ficar igual a vocês, né? Eu já tô pior do que vocês. Eu quero melhorar, não quero ser igual a vocês, né? Eu não vou aceitar conselho nenhum de vocês. Essa tua atitude é difícil de se ver, tá? Hoje eu estava conversando com um paciente, por coincidência, e eu falei o seguinte, tem muita gente que não está preparada
para passar pelo processo de crescimento. Seja em relação à melhora corporal ou seja em relação a crescimento financeiro. Sabe por quê? Porque não está preparada para se afastar de algumas amizades. Isso é fato. Com certeza. Algumas amizades passam na nossa vida e alguns ciclos se fecham. Não é que você está se afastando daquela pessoa porque você deixou de amar ou de gostar daquela pessoa. É simplesmente porque se você não se afastar daquela pessoa, dificilmente você vai conseguir atingir tais objetivos. E um deles é a parte de emagrecimento. Então, tem alguns pacientes que, muitos deles, tá? Precisaram se afastar daqueles grupos que só chama para comer besteira, só chama para beber, não treinam e até fumam, por exemplo, que se você não se afastar, é impossível você estar inserido naquele grupo e não estar, pelo menos, pegando várias vezes aqueles hábitos, entendeu? Completamente. Eu vou ter que mudar meu ciclo de amizade. Mas isso é sério, né? Isso é sério, Mas é porque real. assim, se você... No momento que eu estou falando, tenho certeza que o público vai começar a pensar nas amizades que tem, né? E os hábitos. E assim, até a questão financeira. O meio ele começa a selecionar, né? Então, os restaurantes, se a pessoa não tiver ambição, não é ganância, ambição, os restaurantes que frequenta, as viagens que planeja, a pessoa vai ficando para trás, cara, automaticamente. Você é a entendeu? média das 5 pessoas que você anda. De fato, isso é uma verdade, entendeu? Essa frase vai e vem, ela termina Mas é, voltando, cara. porque é a pura realidade. Cara. Verdade. Mas é. E assim, a gente tá aqui nessa vida para pegar aquelas 4, 5 pessoas que estão abaixo da gente e tentar puxá-las para cima, né? Mas tem algumas pessoas que não estão preparadas para isso, entendeu? Isso é verdade. Do mesmo jeito que 4, 5 vão puxar a gente, entendeu? Então a gente sempre tá no meio entre 4, 5 para cima e 4, 5 para baixo. E aí as amizades vão se formando e ciclos vão fechando e se abrindo novamente na nossa vida. Sabe o que é curioso, Fernando? Assim, falando sobre um pouquinho da questão do marketing digital também, é que alguns meses atrás a gente foi procurado pelo Dr. Diego querendo melhorar e ter um relacionamento mais próximo com o cliente final, que ele fala assim, Mauro, não abra mão, que isso me chamou a atenção, não abra mão de estar próximo do meu paciente. Eu tenho uma rotina uma rotina muito forte de atendimentos, mas não é por isso que eu vou deixar de acompanhar e eu preciso saber o que a minha atendente está falando. É isso lá para o Instituto, Dr. Diego Sanz, e ele falando sobre isso, e assim me chamou a atenção, porque normalmente, quando você fala com a clínica, qual a sua expectativa? O atendimento é ruim, você vai ficar muito tempo esperando, as pessoas vão te responder, e já mostra que é um profissional fora da curva, porque vai buscar o quê? Tecnologia, vai buscar solução. E os resultados são extraordinários, porque hoje o paciente ele é acompanhado, ele tem essa oportunidade de estar ali no dia a dia, de estar recebendo orientação através do WhatsApp, que é a principal solução. E conta pra gente como é que está sendo toda essa experiência, como é que o paciente está sendo atendido. Queria fazer um adendo, porque na realidade lá no Instituto é uma experiência. Você entra, a recepção é linda, o atendimento é ótimo. Tem umas comidinhas, olha, umas comidinhas lá que são deliciosas e são tudo fitness. E eu tiro o chapéu principalmente naquela salinha ali com aquelas cadeiras de massagem. Meu amigo... Da terapia endovenosa, né? É. Você tá fazendo o seu tratamento e ao mesmo tempo recebendo uma massagenzinha. É legal, né? É uma experiência. Cogitei comprar uma cadeira daquela pra ficar em casa, só que eu olhei depois e eu não tenho onde botar ela aqui, porque ela é grande pra caramba. Se botar é um cômodo da minha casa toda. Vamos lá. O que eu vou falar agora vai servir até para vários médicos, tá? Que vão me escutar aqui. Você precisa definir muito bem o seu modelo de negócio. E eu defini que aquele meu negócio ali é para ser próximo, é para ser empático, é para ser realmente abraçar o paciente. Existem outros modelos? Existe e está tudo bem. Existe um modelo de alto fluxo? Existe, mas não é ali. E eu acho que a medicina, infelizmente, ela também é muito descriminalizada. Os médicos sofrem muito com um conceito geral da medicina, assim, de médico nem olhou para minha cara, o atendimento foi rápido, nem olhou, nem quis saber o que eu tinha e já foi passando um exame. Existe profissionais assim? Existe, como existe em qualquer área, né?
mas existem também muitos profissionais bons. E muitas vezes os planos de saúde, vamos supor, enforcam o médico para que eles possam atender um fluxo muito alto e ali dar conta e pagar muito pouco, e o médico não sabe de onde sair daquilo. Então, desde o início, tá? Isso não é de agora, eu decidi que o meu negócio ele ia crescer sempre ou buscando sempre esse atendimento mais próximo. Então, uma coisa que eu não abro mão, tem muito médico que vai dizer, isso aí é loucura, mas uma coisa que eu não abro mão é dar meu número para todos os pacientes. Eu não tenho 2 números. Eu não tenho um número do consultório, né? Eu estou falando Diego consultório e doutor Diego pessoal. Não. É um número só. E desde o início eu tento responder mais rápido possível os meus pacientes. Então, acredito que esse é um grande diferencial. Porque o paciente que ele precisa mudar, que ele chega lá, ele já está chegando ali com a necessidade, muitas vezes, emocional. Então, quanto mais próximo eu e minha equipe estiver próximo do paciente, né, melhor vai ser o resultado. E aquilo ali vai virando uma bola de neve positiva. Né? Tu tá tendo um bom atendimento, é difícil tu sair um pouco da linha e aí tu vai tendo um melhor resultado e vai atraindo outros. Só que para quem vive nesse ritmo de alto fluxo, né, para pagar as contas e muitas vezes está numa área que nem gosta tanto, tem aquela felicidade de ver o dinheiro no final do mês, é difícil sair, é difícil, entendeu? Voltar para esse meu modelo de negócio. Eu falei com você, né, quando eu peguei o Chat Guru, que eu queria uma plataforma que me ajudasse muito, e de fato ajudou, né, a pelo menos automatizar a primeira mensagem ali para o paciente não esperar muito, mas logo em seguida eu não queria utilizar, inclusive, que é uma função maravilhosa de vocês, que é a automação. Mas por quê? É porque aquilo ali, aquele item de vocês não serve para o meu negócio. Mas Sim. Se você for pegar um negócio aí que tem vários clientes, que é um negócio escalável, vai ser maravilhoso. Mas ali, para mim, né, que eu quero ter um atendimento VIP, premium com o meu paciente, eu quero poder supervisionar cada mensagem que minha secretária está falando com o meu paciente, entendeu? Então, esse eu já defini que é o meu modelo de negócio. Se eu quiser abrir uma outra empresa, um outro tipo de consultório que atenda fluxo, eu vou montar uma outra parada, que não tenha o nome Instituto Dr. Diego Santos. O que é bacana é porque quando a gente criou mesmo o Chat Guru, na realidade, o que eu fiz foi basicamente, eu e meu sócio, a gente já definiu isso de modularizar, ou seja, são módulos, cara. Você escolhe o que você quer no sistema, não é tipo aquele negócio, uso básico, intermediário, avançado, não. Você vai escolher o usuário, quantidade de usuários que você vai ter e os módulos que fazem sentido para ti. Então, como você falou, tipo, termina que essa estratégia que a gente utilizou foi massa, porque qual é o segmento bom para utilizar o Chat Guru? Empresas que usam o WhatsApp, o que basicamente são praticamente todas. Todas. Eu costumo acho brincar. que não utilizam o Chat Guru ainda porque não conhece a plataforma. Sendo bem honesto, eu costumo brincar... Sem puxar sardinha, tá? Eu costumo brincar quando eu vou para evento, essas coisas que o pessoal faz... Mas qual o público-alvo de vocês? Eu fiz, cara, empresas que utilizam o Chat Guru. As empresas que não utilizam, ou melhor, desculpa, empresas que utilizam o WhatsApp de alguma forma de comunicação. Porque as empresas que não utilizam o WhatsApp como comunicação, geralmente estão vendendo lenha para o homem das cavernas, tá ligado? Ou pedra. Porque uma função que eu gosto muito do Chat Guru é aquela questão de você poder programar as mensagens que você vai mandar e a hora, né? E a data para o paciente. Então, por exemplo, para mim isso é muito bom. Porque se eu confirmo a agenda, vamos supor, de 50 pacientes, um dia antes da consulta, minha secretária não precisa ir de um por um. No momento que ela vai agendando, ela já vai deixando pré-programada a mensagem para um dia antes da consulta daquele paciente e a mensagem automática confirmando a consulta. Então, isso ajuda muito no dia a dia, entendeu? Não sei se vocês já estão utilizando lá também a possibilidade de fazer agendamento de mensagem de áudio, né? Não, pior que não. É legal. É legal, porque, tipo, uma mensagem de áudio é uma coisa personalizada. Sim. Você pode mandar uma mensagem de áudio dizendo, não esquece que tua consulta é amanhã, hein, cara? Legal. Já deixa agendado isso. Isso aí não. Já cobre o compromisso. Amanhã. Já cobre o compromisso do paciente. E a gente vê o quanto é desafiador, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né?
Eu estava comentando que um processo de reeducação alimentar, e não é só perder peso, né? É ganho de massa muscular, é aumento de energia, de produtividade. E aí eu estava comentando em off agora há pouco com o Dr. Diego, falando sobre justamente a minha rotina, né? Então, hoje eu sou um cara de 37 anos, fazer 38, 1,84 m. Eu devo ter diminuído alguma coisinha, né? Que a gente sempre diminui depois dos 18 anos, deve estar com 1,83 m. 165 quilos, pasmem, né? E aí a gente na rotina, né? A gente tem a rotina no home office, agora é a questão das viagens. E aí acaba que pula o café da manhã, toma o café da manhã fora de horário, almoça já tarde, à noite vai sempre para um fast food por ser mais rápido, né? Por ser mais conveniente. Mas a alimentação é um negócio que não se ganha peso da noite para o dia, também não se perde peso da noite para o dia. Isso eu tenho plena consciência. E aí eu comentei com o Dr. Diego em off, falando assim, cara, nessa rotina eu preciso mudar. De fato, né, a gente passou por um susto algumas semanas atrás, eu e o Fernando, e a gente começa a repensar, né, assim, caramba, será que essa questão mudar, como eu sempre falava, às vezes a gente pensa que é bobagem porque comer é um prazer, não deixa de ser uma coisa prazerosa, né? Você ir para um bom restaurante, você experimentar coisas novas, e eu sou louco por doce, né? E aí também depois de um tempo a gente começa a entender que existe a questão da ansiedade, existe outras coisas que são gatilhos, né? Que levam para poder você comer mais do que você deveria. E logo assim eu tenho que, já de imediato, né? Desde já tenho que pensar em começar a mudar, porque não é somente uma mudança, né? É uma reeducação, é um novo estilo de vida. Não é verdade? Fica à vontade para poder falar. Vou te confessar uma coisa, mas ninguém vai escutar, não. Eu também sou louco por doce, tá, cara? É meu ponto fraco, tá? A questão do doce. Eu, graças a Deus, não sou. Porque se eu fosse, aí eu tava lascado de vez. Então, mas eu costumo dizer assim, quem não é por doce é porque gosta de fritura, de massa, do salgado. E tipo, eu não sou por doce, eu sou por fritura. É sempre, cara. Sempre uma coisa tem é tão ruim quanto a outra. Um dos principais erros de qualquer paciente que vai iniciar um processo é achar que vai parar de aproveitar esses prazeres da vida. E não vai. Não vai. Eu falo o que realmente eu vivencio e que eu acho que é possível, né, levar a médio e longo prazo, né? Então, o que é que eu defendo? É se alimentar bem a maior parte do tempo e se exercitar sempre que puder. Porque aí, quando chegar no final de semana com sua esposa, com seu filho, uma viagem, um aniversário, um casamento, você não vai ficar se privando. Só que tem muita gente que se permite muito, mas para entregar, aí é muito difícil. Então, a matemática não vai bater para você, Fernando, nem para mim, entendeu? Então, tem muito paciente que chega lá, doutor, mas eu amo salada e tal, então salada, frango. Quem é que aguenta comer salada e frango todos os dias, na hora do almoço? Não é comer salada de frango, velho. Eu conto piadas assim, quem que acorda assim, vou comer brócolis, né? Não vai, velho, não vai, entendeu? Hoje em dia eu como salada no almoço, mas com feijão, com arroz, com peixe, com carne, frango. E aí eu brinco lá dizendo assim, meu irmão, aqui é comida sem frescura, entendeu? Gosta de feijão, arroz, carne, frango, queijo, ovo, então é isso que você vai comer. Não é salada. Então, as pessoas têm que começar a entender que... Comida de verdade. Comida de verdade vai fazer parte da rotina, só que o primeiro passo que muita gente, e a grande maioria não está, é a questão do exercício físico. Então a gente quer se permitir, né, no final de semana, na viagem, só que cadê o principal pilar para equilibrar? E aí você vai se apoiar sempre e estar numa dieta restrita, impossível você conseguir. E você falou um negócio quando a gente estava em off aqui, eu fiquei pensando aqui, eu fiquei, pô, pior que é verdade, que é a questão da rotina. Você disse, cara... Eu mencionei, na realidade, que durante a viagem, né, passei 20 dias fora agora, fazendo uma viagem. Então, foram uma sequência de eventos que eu tive que comparecer em lugares diferentes. Então, estava no avião, estava no hotel, estava no Airbnb, estava voltando pro avião. E durante esse período aí, e eu sou um cara que, tipo, eu treino de segunda a sexta, às vezes treino no sábado, mas de segunda a sexta, cara, eu, no mínimo 4 vezes por semana, de certo, eu treino. É musculação. Eu ainda tô pecando no aeróbico, eu assumo isso. Mas... Você e a torcida do Flamengo, todinha. É, gente. A galera odeia o aeróbico. Cara, eu adorava aeróbico, vou te contar, eu adorava. Mas mudou uma chave, não sei, tô tentando... voltar a chave. Mas, enfim. E
você falou um negócio que para mim pegou muito, que você falou, Fernando, mas não é que você estava esperando voltar para a sua rotina, é que a sua rotina agora é essa, a sua rotina é viagem, então você tem que criar um hábito de fazer isso durante essa tua rotina, que agora é uma rotina diferente, e pelos próximos anos vai ser assim. E isso a gente começou a conversar aqui, começou o podcast, e eu estava na realidade na minha cabeça matutando isso, pensando, pô, pior que é mesmo, porque nos hotéis que eu ficava, todos tinham academia, cara, sabe? Quando eu tô no caminho pro hotel, eu sempre vejo um Smart Fit perto ali, dá para ir andando. Mas é aquela coisa, como se na minha cabeça tivesse uma chavezinha dizendo, cara, tá em viagem, então é diferente. E eu terminava meio que me permitindo não frequentar a academia, tentava pelo menos controlar a alimentação. Então, o café da manhã, eu tomava um café da manhã, eu tava tomando café da manhã todos os dias, ou quase todos. E tento comer uma coisa mais balanceada, quando chegar no almoço, tento comer uma coisa mais balanceada. Quando chegar no jantar, lascou, porque tá em São Paulo, tem um monte de opção massa. Mas tento comer com uma certa responsabilidade, digamos assim. Não me entupir até sair rolando, sabe? Pode terminar. Só tá. Concluindo, é que na realidade, eu acho até, por exemplo, eu sempre tenho a impressão que quando eu volto de viagem, eu volto maior. Só que depois, quando eu chego em casa... E 3 dias, cara, são 3 diazinhos voltando a comer o que eu geralmente como e voltando para minha rotina de treino. E em 3 dias eu já sinto que, tipo, voltei para o que eu tava. Então, é como se eu tivesse inchado durante o processo da viagem, mas a falta de exercício é o que tá me pecando. E a conversa que a gente teve me deu uma beliscada aqui de tipo, mano, não é desculpa estar em viagem para dizer, não vou treinar. Não, pelo amor de Deus. Eu digo que se eu conseguisse arrumar uma solução para cada paciente que eu atendo, quem ficaria louco sou eu. Quem ficaria louco era eu, velho. Mas eu consigo, através da minha experiência de escutar vários pacientes, despertar alguns gatilhos. E aí foi o que a gente estava conversando em off, Malber. Para quem viaja muito, quem viaja trabalhando, eu digo o seguinte, você não mora aqui em Recife, você mora em São Paulo, você mora em Recife, você mora no Rio, você mora em Fortaleza. Então, eu gosto sempre de fazer um planejamento na minha vida. 1, 2, 5 anos, tá? Quer dizer que eu vou morrer daqui a 5 anos? Não, eu espero que não, né? Então, muito provavelmente, eu sei que na tua vida, os teus próximos 5 anos, porque tu tá escalando a tua empresa, porque tu é um cara empreendedor, então vai ser essa correria, como também é essa correria em vários pacientes. Então, o paciente tem que entender que mora em várias cidades, mora em hotel, e outra coisa que sempre o bicho pega, café da manhã, né? Eu faço essa comparação comigo. Eu vou a São Paulo, né? Eu vou em São Paulo a cada 5 meses, mais ou menos. 4, 5 meses. Sempre tem algum curso, alguma pós, né? Algum curso de marketing, algum curso de medicina, enfim. Tem lá aquele café da manhã maravilhoso, né? No Tivoli, por exemplo. Maravilhoso. Tem tudo. Tu acha que eu como besteira ou não, ali? E aí, Malvão? É uma tentação. Mas você acha que eu como besteira ou não? Eu nutrólogo, né? Acho que o senhor deve assim, não vou comer. Eu vou na fruta, eu vou ali... Certeza que come besteira. Eu empurro o pé, meu amigo. Por que eu empurro o pé? Porque aquilo ali é minha exceção. Eu estou ali a cada 4 ou 5 meses. Então, a comida, como você falou, é sim um dos prazeres. É um momento ali que ou eu estou com minha noiva ou com algum amigo. Então, é um momento de confraternização também. Mas o café da manhã maravilhoso, seja em qualquer hotel que eu vá, é uma exceção para mim. Agora, você pega a tua rotina, que tu vive em cada hotel massa, né? Café da manhã. Se tu fizer isso, tua saúde vai pro ralo, velho. Então, você tem que internalizar que realmente... Você mora em várias cidades e você vai ter o tempo todo tentação de alimentação. Ou você aprende isso, ou então você vai ganhar 1 quilo ali, 2 quilos ali, 3 quilos. 1 quilo, meio quilo, 1 quilo, 1 quilo. E com o passar dos anos, tua empresa vai escalando, vai ficando linda, faturamento, não sei o quê. E eu vou escalando também. Planejando o IPO, mas você vai escalando para os lados também, realmente, velho. Foi bem cirúrgico. Aquela velha pirâmide, né? Às vezes que as pessoas falam, né? Que muitas vezes você coloca trabalho, família e deixa a saúde por último, que também que você deveria colocar como prioridade. Eu tenho uns 100% de convicção agora que não é da noite para o dia, não adianta a gente ter consciência e também não fazer. Acho que a ação também ela faz parte para que possa fazer. E ver esse ponto de vista, né, de ouvir isso e dizer assim, cara, é a minha exceção, né?
Mas para poder ter essa exceção é necessário ter uma construção ali de uma nova rotina. Sim. Então já sabe, próxima viagem, nada de jantar, né? De jantar 10, 11 horas da noite, nada de carboidrato. E eu sou uma péssima companhia, né? Porque normalmente eu falo assim, já conheceu tal restaurante? Eu faço a provocação. E deixa eu só complementar uma coisa que vai servir muito para você, tá? E para várias pessoas que vão ouvir a gente. Na nossa sociedade, a gente tem uma dificuldade imensa e é um desafio de nós, nutrólogos, para que a obesidade seja vista como doença, tá? A obesidade, ela traz alterações metabólicas que impedem você de emagrecer. Pelo contrário, faz com que você engorde cada vez mais fácil. Então, a gente tem que entender que a obesidade, ela precisa ser tratada com médico e ela precisa ser tratada com medicação. Porque no teu corpo, nesse momento, existem várias travas para que você não desça seu peso. Então, a gente tem a resistência à insulina, que dificulta a tua perda de peso. A gente tem a resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, com certeza, você sente muito mais fome do que eu, porque, Fernando, não é só porque o estômago é maior, é por conta dessas alterações metabólicas. Então, a gente tem que parar com essa brincadeira, entre aspas, de que o paciente obeso é só fazer uma dietinha e treinar que ele vai perder peso. Ou então, que ele está gordo porque quer. Não é porque quer. É porque começa com alterações metabólicas que vai ficando cada vez mais difícil, tá certo? Então, esse é um ponto que é um desafio para nós. Por quê? Porque muitas vezes nem os médicos encaram a obesidade como doença de outras áreas. É a normalização disso, né? Não a normalização da obesidade. Tipo, você chega não é, cara. num cardio, por exemplo, aí ele vai tratar a hipertensão, né? Tá tendo pico, ele vai usar a medicação que tem que utilizar, mesmo se tiver tendo pico ou com hipertensão. Mas em relação ao teu peso, ele vai dizer assim: faz uma atividade física, ou então procura um nutricionista. Beleza, você vai procurar um personal, um nutricionista, vai ser fundamental no teu processo. Mas do mesmo jeito que tu tá utilizando medicação para hipertensão, tu precisa utilizar medicações para controlar essas alterações que a obesidade está trazendo. Porque senão, meu amigo, você vai remar e não vai sair do canto. Aí tem gente que tá escutando dizendo: mas eu conheço fulano perdeu 40, 50, 60 quilos com dieta e treino. Fulano é a exceção. Se você pegar fulano dentro da maioria, é exceção, entendeu? Tem música até ganham de novo depois de um tempo. Demais. Né? E tem uma coisa também, geralmente fulano que perdeu os 40 quilos ali naquela sem medicação, houve um gatilho para aquilo acontecer, né? Houve um belo de um gatilho para aquilo acontecer. Às vezes a pessoa toma um belo de um susto, às vezes é uma motivação externa, às vezes é um casamento, às vezes é uma nova parceria, não sei, mas geralmente tem algum gatilho para que a pessoa consiga essa, porque, cara, é uma força de vontade tremenda que a pessoa que não está sendo acompanhado por um médico, que tá com todos esses problemas metabólicos, consiga ter essa força de vontade para conseguir. Geralmente essa força de vontade vem aliada de algum grande gatilho, né? E você já escutou, por exemplo, alguém dizendo assim: pô, mas eu faço tudo certinho, eu me alimento até bem, eu treino, mas meu peso não desce? Já escutou? Já alguém? demais. É por conta dessas alterações, cara. A gente consegue visualizar muitas vezes nos exames essas alterações e tratar, né, de forma médica, não só com a alimentação. A alimentação vai ser fundamental? Vai. Treino vai te ajudar muito? Vai. Mas se não tiver a ajuda médica ali com medicações para ir destravando o teu peso, vai ficar muito mais complicado. Eu tiro por mim. Quando eu tento fazer atividade física, cara, dá um cansaço, dá um desânimo, dá uma falta de vontade absurda, né? E às vezes você precisa... quando você vê, você vai atrás de alguma coisa para meio que melhorar. Então, você vai comer um chocolate, vai comer alguma coisa para dar uma sensação, né? Uma sensação boa, né? Não sei que... Eu digo que o corpo da gente é muito inteligente, pegando esse teu gancho, né? É lindo a explicação, não é muito bonito na prática, né? O corpo da gente é muito inteligente porque a grande maioria das pessoas é o quê? Trabalho, estresse, né? Plantão, e vamos bater meta e tal. Só que o corpo da gente, ele não aguenta muito tempo num estado de estresse e ansiedade. Então, é por isso que tem aquele velho eu mereço. É o quê? O corpo buscando formas de aumentar dopamina e serotonina. Qual é a principal válvula de escape? É a comida.
Tem uma coisa mais prazerosa pra gente que gosta, uma barra de chocolate, uma sobremesa bem doce? Não, porque ali é um momento de relaxamento. Dopamina, serotonina, né? Que você vai se sentindo bem. Então, essa é uma resposta automática do teu corpo para te tirar daquele momento de estresse, entendeu? Interessante. A ausência da dopamina e da serotonina. Fui falar, Fernando. O Bernardo ficou pensativo aí agora. Fiquei pensativo pra caramba agora. Eu fiquei pensando no seguinte, cara. Recentemente eu fui num evento e um dos palestrantes era aquele Eslen. Eu nunca consigo pronunciar o sobrenome dele. Delanore, uma coisa assim. Não sei se sabe quem são. Sabe quem ele é? Não, não. Cara, é um neurocientista e ele puxa muito para o lance de o quanto a atividade física é importante para equilibrar tudo, para equilibrar todos os níveis e o quanto o sono é importante. O que ele, em resumo, toda a palestra dele é basicamente tipo, cara, você quer melhorar isso, isso e isso, dorme direito, desliga a tela, e que inclusive você me falou isso também na nossa consulta, e se alimenta bem, obviamente, se alimenta bem, basicamente durma bem, se alimente bem, faça atividade física. Se você fizer só essas 3 coisinhas, pô, são 3 coisas simples, né? São 3 coisas Os pilares, né? São os pilares, que tipo, vai ganhar anos de vida já com isso. A questão do sono, o problema é que a sociedade, até por conta da luz artificial, vai dormindo cada vez mais tarde. E quanto mais tarde você vai dormindo, vai tendo acesso ao quê? A comida, né? Você vai bater na fome, ou então você está resolvendo alguma coisa do trabalho, não está conseguindo dormir, aí você vai lá e belisca. Tu tocasse num ponto tão importante, cara, que é a questão do sono. A pessoa que não dorme bem paga com a saúde, tá? É por isso que dá plantão noturno. Eu atendo muito cantor, tá? Muita gente que vira à noite. E a gente até tá tendo agora, né? A gente, enfim, apareceu na mídia aí agora a questão do Safadão, né? Com ansiedade, ninguém sabe se é depressão. Eu não tenho dúvidas que a questão da rotina e das noites mal dormidas interfere diretamente, cara. É o nível de exigência virando noite e aumenta cortisol e não produz a melatonina e não tem a regeneração celular, não tem a produção hormonal que deveria ter durante o sono. Então, um dos primeiros passos para quem quer ter mais disposição, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular, é melhorar a qualidade do sono. Como assim? Pô, primeiro, vai dormir um pouco mais cedo, 10, 10 e meia, 11 horas estourando, o ideal seria até 10 horas. E acorda mais cedo, né? Só que tem muita gente que vai dormir meia-noite, 1 hora, e aí escuta o podcast do Dr. Diego, com o Malco, com o Fernandes, rapaz, agora eu vou mudar. Todo dia eu estava dormindo 1 hora da manhã, escutei o podcast, agora vou caprichar, vou dormir 10 horas da noite. Óbvio que você não vai, né? Óbvio que não é de um dia para o outro. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer? É começar a acordar mais cedo. Então, você tem que começar forçando o despertador, 5 horas, 4 e meia. Eu até brinco, eu acordo 4h40 da manhã, né? Eu brinco, eu duvido alguém acordar comigo 4h40 da manhã e tá sem sono de 11 horas da noite. Impossível. Passa 2 semanas fazendo isso, porque automaticamente teu sono puxa para mais cedo. Então, tu vai organizando esse pilar, automaticamente vai sendo produzido a questão hormonal com qualidade e a regeneração do teu corpo. Então aí tu já ganha uma baita qualidade de vida, cara. Eu levantei a bola do sono justamente porque depois da nossa consulta, o meu sono mudou, cara. Meu sono mudou. No começo eu tava tomando um negócio da melatonina, depois parei e hoje em dia eu tô conseguindo manter um sono muito melhor. E só para contextualizar mesmo, eu passei... Quando a gente iniciou o Chat Guru, eu contei isso para você, inclusive, na consulta, eu passei, eu acho que uns 2 anos praticamente, dormindo quase nada. Eu dormia literalmente 3 horas, 4 horas por dia, durante um tempo muito extenso. E durante um tempo eu acreditava realmente que... Não, mas eu preciso de pouco tempo de sono para ficar bem. Eu acreditava nisso, cara. Só que eu vi também uma vez uma entrevista de... um podcast com o Paulo Musi, e aí alguém falava pra ele, fez, cara, mas aliás, foi o Thales, do G4. Thales Gomes. Thales Gomes falando com o Paulo Musi, dizendo, eu funciono bem com 6 horas. Ele fez, mas você devia dormir pelo menos 7.
Aí ele, não, mas meu organismo, não sei o que ele fez. Mas com 1 hora a mais, a gente tá falando de quantas horas por mês? Imagina, é isso que você vai ganhar de sono e com certeza vai aumentar a sua produtividade, não tenha dúvida. E, tipo, uma referência, como o Paulo Musi falando, é tipo, vai... É autoridade, né? É isso. E pra mim é do tipo, eu durante muito tempo eu acreditava realmente que nem eu funciono muito bem com pouco tempo de sono. E quando eu tive a consulta com você, eu já estava num movimento procurando conseguir dormir mais e com mais qualidade. E eu me lembro que depois da consulta eu fiquei, cara, tenho que me forçar a dormir mais. É óbvio que tinha dia que eu às vezes estendia um pouco Normal, e dormia, ia dormir, aí dormia 3 horas, aí passava um dia dormindo 3 horas e eu me sentia bem, me sentia disposto até durante o dia. Quando chegava à noite, o que eu percebi que foi um game changer para mim foi quando eu comecei a mexer menos no telefone e a TV até às vezes eu deito, por exemplo, eu não tenho televisão no quarto. Eu sou totalmente contra ter televisão dentro do quarto. Eu não tenho, nunca tive. Então, eu entro no quarto, eu durmo. Ponto. Quarto, eu durmo. Às vezes eu fico no sofá e dou uma cochilada no sofá e me levanto e vou para a cama. E na cama eu efetivamente durmo. Então, quando eu comecei a procurar mexer menos no telefone, na parte da noite, assim, quando já está perto do horário, eu percebi que isso está me induzindo mais facilmente a dormir. E por incrível que pareça, quando eu estou em viagem, eu consigo dormir sempre mais cedo, sabe? Porque durante a viagem eu tô... É o evento que começa cedo, o dia é extenuante, e quando chega aí, depois sai para jantar, às vezes durante o jantar tomo um vinho, aí... A parte do vinho não é bom, né? Mas... Tudo com moderação, é tranquilo. É moderação. Muitas vezes eu peço até só um copo de vinho, em vez de pedir uma garrafa, só um copo de vinho. Uma taça. Uma taça. Em Portugal se fala copo. Cara. Eu sei. Nos restaurantes eu falo um copo de vinho, cara, a gente só tem taça. Pode ser. Mas eu percebo que durante esses períodos que eu fico fora de casa, viajando, eu consigo dormir bem pra caramba. Sabe? Durmo bem, acordo bem e durmo mais. Quando eu volto para casa, eu tento atualizar isso, tento fazer. Mas, como você mesmo falou, hoje em dia minha rotina está sendo mais ficar fora de casa do que em casa. Eu já ronco muito. O peso está tão grande que não tem como não roncar, né? Uma das primeiras coisas que somem ou diminui bastante quando vai baixando o peso é sono. É sono, dependendo do peso, né? No teu caso, pode te ajudar também a questão da respiração ofegante. Sim, tá então, bastante. essas duas coisas aparecendo, né? Principalmente a questão ofegante, porque você vai perceber mais, isso é uma questão que empolga muito, né? Eu brinco dizendo que a melhor coisa que eu entrego lá no Instituto se chama resultado. Nada adianta eu falar aqui e não entregar resultado. O paciente precisa ter resultado. Esse negócio de, tem que ser um pouquinho a cada mês, isso é balela, tá? Porque se tu enfiar o pé, começar a comer, tu vai ganhar 5, 10, 15, 20. Então, se tu caprichar também, tu pode perder mais rápido. E a gente até tem estudos mostrando que a perda de peso rápida, ela motiva muito o paciente. Sim. Aí o pessoal diz, e o efeito rebote? O efeito rebote vem para todos aqueles que param de fazer atividade física. Então, o ponto-chave do manter o peso perdido não é a velocidade com que você perde, e sim o que você faz depois. Aí tem muita gente que diz, doutor, mas é porque o trabalho apertou, porque não sei o que... Beleza, cada um que venha com motivo, uma desculpa, né? Talvez até pertinente ali. Mas a questão é que a parada apertou, deixa o exercício físico de lado. Foi por experiência própria. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu perdi peso muito rápido mesmo. Acho que foram 30 quilos em, sei lá, uns 5 meses, mais ou menos. E, mano, no começo, quando eu ia perdendo... Eu acho que a primeira semana era 1 quilo por dia, pô. Então, 1 quilo por dia eu olhava na balança e eu falei, não acredito. Então, era uma motivação gigante que dava justamente por isso estar acontecendo. Chegou o primeiro mês que passou, aí você já tá naquela empolgação, você vai continuar. Vai continuando, se afasta da galera que tenta lhe puxar para baixo. Corta. Eu só funciono no 880, eu sou uma pessoa intensa, então é para funcionar. Eita. Foi a castanhazinha, a falta de água.
Fiquei com medo, a mão pesada dele assim. Ele chega, levantou, você viu? Uma tapa, velho. Ele levantou a mão pra me dar uma tapa aqui. Pra poder pegar e já... A água, né? Pra poder ajudar com a água, né? Boa, a garrafinha. Boa. Mas a intensidade é legal. Mas, doutor Diego, vou ter que ir lá, né? Marcar essa consulta, de fato, de verdade, pra poder perder. Vamos gravar esse momento pra mostrar o resultado, né? Acho que o gatilho já teve, né? Como eu comentei há pouco, a gente teve uma situação de estar em São Paulo e entrar naquele índice do assalto que acontece, né? A gente estava saindo de um evento e aí aconteceu uma situação num viaduto, né? Acontecendo o que aconteceu, né? O cara chegar armado e tal, assaltar ali, pedir, até estava fazendo piada, que ele sempre falava assim, bora tirar a tua barriga. Foi minha barriga 8 vezes. Eu falei assim, cara, a barriga tá muito grande, porque o cara tá só falando na barriga, mas... tirando a questão do humor, né? A gente às vezes até brinca um pouquinho, né? Faz até piada, mas é uma coisa séria. Depois eu fiquei pensando assim, caramba, mas se acontece uma situação? E aí? Se acontece alguma coisa, o cara puxar o gatilho, e aí? O que acontece? Como fica a minha família? Depois isso ficou martelando na cabeça e ainda tá martelando até agora. E aí uma pessoa conversando assim, cara, mas você também tá correndo risco todo dia, porque, bicho, tu tá comendo, não tá cuidando da saúde, não tá fazendo atividade física, não tá criando uma rotina. Então, a tendência é piorar. É acumular doença, é ter problema de circulação, é ter problema cardíaco, é ter diabetes, é ter pressão alta, todas as doenças que... A obesidade é uma doença, mas as doenças que vão vindo através... Que acabam puxando. Então, irei lá no Instituto Diego Santos para poder fazer minha consulta. A gente já está caminhando para isso, né? Vamos fazer agora, né? Já tô colocando aqui que o desafio é meu, né? Fechado. Meu desafio. Eu está desafiado. E a gente pode até deixar documentado esse desafio, seja nas minhas redes sociais, né? Sim. O desafio. Que resposta, hein? Bora. No podcast que a gente tá gravando, tem aqui premiação. Tá tudo gravado. Tem premiação. E eu ainda botei um prêmio pra ele. Como é que é a premiação? Quer mesmo saber? Lógico, para poder ficar documentado, né? Eu... Diz que o que é falado e não é escrito... Não existe. Não existe, aí, ó. De vez em quando o pessoal bota... Ô, chefe, vai ter um negócio lá, tal, dia tal, tá na minha agenda. Não, então não existe. Simples assim. Certo. Então, pra deixar documentado aqui, eu botei uma meta pra ele aqui. Aí eu preciso da sua ajuda pra gente definir qual é a meta dele de perda de peso. Porque, tipo, está com 165 quilos. Também tem que ser um negócio que seja plausível num período aí de X meses aí. Mas eu vou botar um incentivo para ele. Eu vou botar uma meta plausível, tá? Totalmente plausível. Agora, óbvio, isso com a minha experiência, o que a gente vai montar lá de planejamento, de protocolo para você. Só dieta e treino impossível. Dieta e treino vai contribuir. Eu vou comparar, fazer uma analogia. Uma cirurgia bariátrica, por exemplo, quando é bem sucedida, uma meta de peso ali é a partir de 20%. Tá? 25% é muito bem sucedida, 30% meu Deus, tá? Isso aí a gente consegue, cara. Isso aí a gente consegue em 3, 4, 5 meses. Então, 3 a 4 meses, tranquilamente, eu acho que é uma meta boa botar de 20 a 25% do teu peso, tá? Pelo menos. 20%, 1,65, 16,5 kg, dá 33 quilos. Pronto. 20%. 25... 30 quilos em 3 meses, 40 quilos em... vou botar aí, 5 meses. Eu tive um paciente agora, perdeu. 40 quilos, 5 meses. Inclusive, eu recebi o colega dele hoje lá, porque estava pensando em fazer uma bariátrica. Nunca tinha tentado nada, já ia partir para uma bariátrica. E aí a gente teve uma conversa muito legal. Foi ele e a esposa, certo? E a gente teve uma conversa muito legal. Ele tem 30 anos, cara. 30 anos. Nossa. E já ia partir para uma bariátrica. E detalhe, como vários outros pacientes, eu não estou dizendo que bariátrica não tem a sua indicação, tem, só que muita gente coloca esse procedimento na frente de qualquer outra tentativa. E do jeito que ele estava, na pegada que ele estava, a chance de ganhar peso novamente era gigante, tá? Então a gente fez também um desafio semelhante ao colega e eu estendo esse desafio para você. E eu vou... Pelo menos 40 quilos em 5 meses, acho que é um desafio bem legal. E eu vou fazer uma provocação aí nesse desafio. Aí uma cenourinha para o coelho correr.
Legal. R$500 por quilo. Rapaz! Rapaz, R$500 por quilo, então... Rapaz! Agora tem que ter um start. Isso aqui não é aquela meta O mínimo, de tipo, né? de tipo R$500 por quilo. Aí faz, beleza, então se eu perder tantos quilos... Não, tem que ter um mínimo de quilos aceitável. Eu vou botar uma meta boa também pra dificultar, tá? Pelo menos 20 quilos pra começar a contar. Pronto. Tá valendo. Metade. Acho que é justo. Estamos acertados? Tá fechado. Precisa registrar em cartório ou a câmera é o suficiente? A câmera tá Fechada. Deixa eu apertar a mão do Dr. Diego também para poder dar sorte. Entendeu? Sorte não. Sorte é trabalho, né? Sorte é realização, é fazer. E sendo bem honesto contigo, né? Sabendo um pouco da rotina que você já contou, que você está sedentário, que você não passou ainda por um tratamento, acredito muito que a gente vai superar essa meta, cara. Vamos sim. Aí eu sou o vai cara superar. Dá pra mim? que meta é comigo, né? A gente vai superar sempre. essa meta, porque é mais fácil, né? E muito melhor a gente traçar um planejamento do zero do que difícil, né? Também pegar um paciente com, você falou 165 quilos, fazendo tudo certinho, mas é mais difícil dizer, pô, doutor, já estou fazendo tudo certinho. A gente consegue, mas é mais difícil. Então, eu acredito muito que a gente vai superar o resultado que eu tive de um paciente. Fechou? E aí, Fernandão vai abrir a carteira, vai abrir com gosto, né? Com certeza. Abro com gosto. Vai abrir com gosto. Não, eu falando isso, eu já imagino na realidade é o seguinte, a provocação que eu fiz aqui quando a gente estava em off, que eu fiz uma brincadeira com ele, eu disse, imagina o que é tirar das tuas costas 3, tipo no caso 2 botijões de água. Imagina, para onde esse menino vai, ele carrega vários botijões de água com ele. Então, a musculatura por baixo ele tem para carregar esse peso todo, né? E eu ainda falo o seguinte, ele tem uma coisa que eu acho interessante, tipo, conheço muito gordo, que você chama, o cara vai se arrastando. Sim. Ele é disposto, cara. Ele tem uma disposição, assim, invejável, ainda mais pro tamanho e porte dele. Agora, às vezes eu fico preocupado quando a gente vai fazer uma caminhada um pouquinho mais longa, até às vezes dentro do evento, ou quando vai... A gente tava em BH, cara, foi subir uma ladeira. O Eduardo, meu assistente, foi sacana com ele. Ele dizia, bora, Malber, é pertinho, são 400 metros de ladeira. Na metade da ladeira ele já tava, parecia que ia botar os botos Tava pra fora. morrendo, Tava velho. morrendo. Não é brincadeira. Parava, mano. assim... E você pode perceber, a respiração dele é ofegante o tempo todo. O tempo todo, cara. Às vezes, tipo, mesmo com o motor desligado, o ronco tá lá. É um V8 constante. A gente já tem essa experiência, né? Às vezes, eu já escutei de alguns pacientes meus, que é muito perfil, né? Esse paciente que chega com obesidade, peso alto. Diz, doutor, a primeira volta dele, né? Perde 15 quilos, vamos supor. Doutor, eu já chego aqui muito feliz hoje porque eu tô conseguindo amarrar meu cadastro. Isso eu não consigo faz tempo. É o sapato aquele de elástico para poder facilitar. Parece simples, né? Isso. Parece simples. Só sabe quem passa, né? Parece Verdade. algo supérfluo. Não é, entendeu? Essas conquistas que vão se somando ali na vida do paciente. Quando eu tava no auge do meu peso, eu lembro que para amarrar o cadastro eu tinha que prender a respiração antes e me abaixar. Então, só o fato de conseguir abaixar e amarrar tranquilo é um alívio grande mesmo. Pior que parece uma coisa simples, né? Mas eu já passei por isso. E eu sei a grande diferença que faz na vida da pessoa esse tipo de coisa que parece ser simples, mas não é não. Isso é fato. Eu agora já tenho um desafio, né? Já tenho assim um bom incentivo, né? Já tenho um motivo para poder correr atrás. Já vou ter o acompanhamento especializado, né? Porque para poder tratar de uma doença que é a obesidade, tem que estar um profissional acompanhando. O Dr. Diego vai me acompanhar. Então agora tem todos os ingredientes, né? Tem todas as formas de conseguir de fato de verdade alcançar o resultado. Então o desafio está aceito. Vamos trabalhar, vamos focar e vamos mostrar também, porque assim como eu, tem milhares de pessoas no Brasil hoje que estão sofrendo da mesma doença e não sabe como fazer. Às vezes a gente justifica a ansiedade, a falta de tempo, uma série de coisas. Sempre existe um motivo e a gente nunca entende que a gente precisa, de fato, lidar com esse problema, encarar de frente e também ter apoio das pessoas que estão ao lado, né? Da esposa, dos pais, enfim, dos amigos, para poder ajudar nesse processo, mas a pessoa também tem que
estar realmente motivada e determinada para poder alcançar. E eu entendo que não é todo mundo que consegue ter esse atendimento especializado ou passar lá pelo Instituto. E é por isso um dos motivos que eu gravo tanto conteúdo na internet, para que a informação ela fique o máximo possível disponível para aquelas pessoas que realmente não têm acesso, mas que podem começar a mexer os pauzinhos ali para ter uma melhor qualidade de vida, cara. Isso é verdade. Um presentinho Cara, para obrigado, poder ficar já aqui já registrado, já ficar uma lembrancinha desse nosso encontro. Conversa maravilhosa, entendeu? Para mim, foi até o presente que ganhou fui eu, né? Porque esse bate-papo para mim foi... Aí vai conversar bem mais lá no consultório. Fernandão já sabe aí o papo, velho. Conversa sensacional. Então, esse podcast foi um aprendizado, né? E aí tem uma... Olha aí. Quando o modelo é bonito é outra coisa, né? Cadê a câmera? Qual é? Aqui. Legal, velho. Dá pra ver, será que dá? Rapaz, gostei, viu? Quando o modelo é bonito, facilita demais, né? Nem precisa de Photoshop. Por onde ele chega, todo mundo para, olha assim e faz, meu Deus, que homem bonito. Top. Obrigadão aí pelo presente, Mal e Fernandão, pessoal do Chat Guru. Pessoal, vamos chegar no final. A conversa está maravilhosa, depois a gente vai fazer, depois a gente chama o Dr. Diego. Volta aqui novamente para poder mostrar o resultado. Então a gente vai ter continuação. Vai ter um segundo episódio aí com o Dr. Diego Santos. Agradecer a presença, né? E depois também falar o arroba aí para a audiência, para as pessoas seguirem lá no Instagram e acompanhar todo esse processo. O Instagram é Dr., né, DR no caso, .Diego Santos. A gente também tem o canal no YouTube, Dr. Diego Santos. No Instagram são vídeos mais curtos. No YouTube, a gente produz muito conteúdo bacana, cara. Porque a gente sabe que é trabalho de formiguinha no YouTube, mas para quem tá querendo dar o primeiro passo, para quem não tem esse acesso ainda, assistir os vídeos lá no canal no YouTube vai evoluir muito, tenho certeza absoluta. Então fica aí as redes sociais. Perfeito. Para quem ainda não me segue, @fernando.chatguru. Já incorporei a empresa no meu nome, né? Normal. Eu também, @malbio.chatguru. Chegamos ao final do nosso episódio de podcast e fica aí para o próximo episódio. Forte abraço e até a próxima.